Olá, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero nesta oportunidade estar orando juntamente com você, clamando ao Senhor Jesus. Por que tanta oração? Porque a oração, ela mexe no coração de Deus. A oração é a arma mais poderosa do planeta Terra. A oração é a forma de nós nos comunicarmos com Deus, de nós pedirmos a Deus e Ele nos atender. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta oportunidade, nesse dia de hoje, eu estou orando na autoridade do Espírito Santo, repreendendo todo o mal sobre a sua vida, toda enfermidade, que o Senhor venha levantar a sua fé, venha abrir a porta do seu coração, que você venha compreender a palavra de Deus. Nesta manhã eu estou orando em nome de Jesus, que você receba força, receba a cura, que você se arrependa dos seus pecados, que haja arrependimento, que haja salvação de almas, de vidas. Esta é a minha oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu estou orando na autoridade do nome de Jesus. Receba força, receba alegria, receba Deus, receba a paz do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Sem delongas, vamos para a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25 da palavra do Senhor Jesus, que fala sobre Simeão e Ana. Ambos já de idade, já velhos, eles estavam no templo de contínuo, esperando uma promessa que foi feita para eles. Eles não olharam para os meses, para os anos, para os dias, mas confiaram e creram na promessa de Deus. Veja a palavra do Senhor. Versículo 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como era o nome desse homem? Simeão. Esse homem era quê? Ele era um homem que andava de todo jeito, era um homem que era bandaeiro, ou era um homem que era justo, que era fiel, que tinha nome diante de Deus, que tinha um caráter, que tinha uma moralidade diante da sociedade, diante de Deus. Ele era um homem que tinha tudo isso, era um homem fiel, e ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava o milagre acontecer, pegar nas mãos dele. Não importava a idade, a velhice, não importa, mas ele cria que ia se cumprir essa promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse homem ele era justo, esse homem era temente a Deus. Ele tinha respeito pela palavra de Deus. Ele tinha respeito pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que é temente, que tem respeito pela palavra, pelo Senhor Jesus, é uma pessoa humilde, é uma pessoa temente, é uma pessoa que obedece a palavra de Deus e obedece os seus líderes que Deus coloca. Versículo de número 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Louvado seja Deus. Então foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes que visse a consolação de Israel, antes que visse o Cristo do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo se revelou para ele e disse: você não morre. Você não vai morrer antes que a promessa se cumpra. Não morrerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na promessa, e a promessa na vida de Simeão cumpriu. Ele poderia questionar pela sua idade, pela sua velhice. Ele poderia questionar por muitos e muitos anos ter passado e nada tinha acontecido. Não tinha acontecido de maneira alguma, mas ele creu, foi revelado pelo Espírito Santo para ele. Por que foi revelado
o Espírito Santo revelou para ele, porque ele era fiel, ele andava em justiça, ele era temente a Deus, ele obedecia a palavra de Deus, ele era obediente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então ele foi revelado em tudo, a vida dele era pautada no Espírito Santo. Para ir ao templo também, nesse grande dia ele foi enviado pelo Espírito Santo. Foi revelado que ele fosse à igreja, ao templo ali, para que ele visse o Cristo de Deus. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então a promessa que foi cumprido na vida de Simeão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui é um homem que tinha fé, um homem que creu na promessa, que creu na palavra de Deus, que se cumpriria na sua vida, louvado seja Deus. Aqui é um homem que ele não se deixou levar pelas aparências, pelas tristezas interior e exterior. Ele não se deixou contaminar com as iguarias do rei. Simeão era um homem fiel, era um homem verdadeiro, era um homem que tinha um caráter exemplar. Simeão tinha um caráter de quem tinha raiz, de quem tinha uma raiz em Cristo Jesus, e ele esperou e viu a redenção de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Amém, meus irmãos? Então, o Simeão, além de abençoar o menino aqui, louvado seja Deus, ele disse que Jesus ele era para elevação de muitos e queda de muitos. E é assim que tem sido de lá para cá, né? Muitos caem, muitos debocham de Cristo, muitos aceitam Jesus e voltam para trás, voltam a crucificar ele de novo na cruz. Ou seja, Cristo é para a elevação de muitos, para a bênção de muitos e para a derrota de muitos. Aqueles que não querem ter compromisso, aqueles que não querem servir a Deus de verdade, aqueles que viram as costas para o Senhor, que zombam, aqueles que dizem que tem Jesus, mas querem viver uma vida dupla, uma vida na promiscuidade, na prostituição, na bebedeira, na cachaçada, em tudo que não presta, e ele ainda diz que tem Deus. Mas Jesus para esses é a queda, mas a elevação para os que querem Jesus é aqueles que deixam o pecado, que se entregam a Jesus, que servem a Ele verdadeiramente. É aquele que entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. É aquele que busca o Senhor de verdade. É aquele que deixa o pecado, que se converte e que vem para Cristo verdadeiramente viver a palavra de Deus. Esse é o que Deus eleva, louvado seja Deus. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 80
anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Essa é aqui a palavra de Deus, a história de Ana e Simeão. Simeão era temente a Deus, tinha exemplo, e Ana ainda tinha mais ainda. Era uma mulher que era viúva de quase 80 anos de idade, ela estava ali jejuando, ela estava ali com orações no templo, ela servia a Deus de dia e de noite, diz a palavra de Deus. Então era uma pessoa que tinha comunhão, é uma pessoa que tinha exemplos para com Deus. E eles viram o Cristo ali no templo para a glória de Deus. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa é a história de Ana e Simeão. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nesta oportunidade que Deus nos deu de trazer essa palavra ao seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Estamos orando em espírito e verdade, buscando a tua face, Senhor. Abençoa todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, essa palavra, em nome de Jesus. Eu oro repreendendo todos os laços malignos, diabólicos. Eu repreendo toda enfermidade na minha família, na minha casa, na minha vida. Eu repreendo toda enfermidade na vida daqueles que vão ouvir esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receba a cura, receba o milagre, receba a alegria de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fique todos na graça, fique todos na paz do Senhor Jesus. Eita glória!